Então, né, que o Senhor possa de fato ministrar no seu coração nessa manhã, nesse dia, que você possa receber luz da parte do Senhor. Amém? Então, vamos falar sobre o tema de hoje, que é revelação no Espírito. O que é revelação, né? O que isso faz diferença na nossa vida cristã? Então, é importante nós sabermos e entendermos sobre revelação, porque é algo que você vai precisar ter. Porque independente se você está ouvindo de um pastor ou em uma pregação, a revelação que ele teve, ou o entendimento que ele teve a respeito da palavra de Deus e trouxe uma luz, você também precisa buscar o Senhor. Você também precisa ter revelação naquilo que foi dito. Revelação, aquilo precisa trazer luz. Sabe quando você está buscando algo, está ali estudando, e aí vem algo no seu entendimento e fala assim, nossa, é isso, explodiu no meu coração, trouxe luz, trouxe clareza, é isso. Isso é revelação. E o ponto mais importante do conhecimento espiritual é a revelação, sabia? Então, lá em Efésios, né, o Senhor nos diz, através de Paulo, né, Paulo escreve a carta para os Efésios e ele faz a seguinte pontuação. Deixa eu mostrar aqui para você, olha só. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo fala o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Versículo 16, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus, a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. E lá em Efésios 3, a partir do versículo 14, o Senhor também nos diz aqui através de Paulo: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. E isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Olha só, que grande bênção. Não, então, interessante ver aqui que Paulo não orava pelo crescimento das igrejas locais. Paulo também não orava pelo prédio onde os irmãos deveriam se reunir. Paulo tinha uma única oração: por revelação. Revelação. Então nós precisamos entender que o Novo Testamento tem o ponto central. O ponto central de todo o Novo Testamento é Cristo, Jesus Cristo. Mas não apenas Cristo, mas Cristo dentro de nós, no nosso espírito. Esse é o ponto central do Evangelho. Não é apenas saber que Cristo existe, que Cristo veio, mas que Cristo hoje habita dentro de nós. O que tem valor nessa vida realmente é conhecermos a Cristo por revelação no nosso espírito, né? Então, se nós possuímos a revelação de Cristo, espontaneamente, todas as áreas da nossa vida vão ser afetadas, vão ser transformadas. Essa é a verdade. Você precisa
ter revelação de quem é Cristo. E aí sim, todas as áreas da sua vida serão transformadas. Amém? Então, vamos lá. O que é, então, revelação? Revelação é o conhecimento que nos é transmitido pelo Espírito Santo ao nosso espírito. Então, todo conhecimento do Espírito Santo que é transmitido para o nosso espírito, isso é revelação. Então, quando a luz de Deus brilha no nosso espírito, a revelação. Lembra que eu falei? Quando tem aquele start, quando uma luz vem, quando algo confirma no seu coração, isso é revelação. Revelação é saber pelo espírito algo que a nossa mente talvez até já saiba, mas é ver do ponto de vista de Deus, é ver como Deus vê. Então, às vezes você tem um conhecimento natural na mente, mas aquilo ainda não entrou no seu coração. Aquela verdade não desceu como uma verdade absoluta no seu coração, como algo que realmente vai fazer a diferença, né? Então, por exemplo, né, de forma natural falando, muitas pessoas sabem que Jesus é Deus. Muitas pessoas ouviram falar disso, ou seja, está na mente dela. Ela até já foi na igreja, ela até já ouviu a respeito disso, mas aquilo ainda não desceu para o seu coração. Então, Cristo ainda não foi revelado no seu espírito. Por isso que é tão importante pregar o evangelho, pregar a palavra, porque é através da palavra que o Senhor nos traz revelação. Amém? Então, revelação não é descobrir o que ninguém conhecia na palavra de Deus. Porque tem muita gente que acha que é isso, né? Não, eu descobri algo novo, que é algo que ninguém nunca falou, que ninguém nunca disse. E isso é a revelação. Mas a revelação é ver as mesmas coisas que você via, mas agora com a luz do Espírito. Amém? Então, é quando as letras da Bíblia, a palavra da Bíblia, saltam aos nossos olhos. Traz vida. Não é apenas letra morta, não é apenas conhecimento natural, mas agora traz vida. Amém? Então, a revelação, meus queridos, é algo que ocorre primeiramente no nosso espírito. O Espírito Santo transmite uma verdade ao nosso espírito humano e o nosso espírito leva isso para a nossa mente. Então, a mente por si só não pode ter revelação de Deus. Porque tudo começa no Espírito Santo, que transmite ao nosso espírito, que leva isso para a nossa mente. Então, há uma grande diferença entre o conhecimento mental e o conhecimento, o quê? Espiritual. O mero conhecimento natural, mental, por mais rico que ele seja, não tem o poder de mudar ninguém. A verdadeira mudança, a mudança que permanece, é uma mudança espiritual. Então, uma coisa é o conhecimento natural e carnal, outra coisa é o conhecimento espiritual ou a revelação, né? Então, tem o seu lugar o conhecimento natural, você estuda, você lê, você busca, você tem até alguma transformação, mas a verdadeira transformação, ela só vem na nossa vida através da revelação, né? Então, olha só, a oração, a maior preocupação do apóstolo Paulo era essa, né? Transmitir revelação para a igreja. Então, a maior preocupação de Paulo era que os crentes tivessem o quê? Revelação da parte de Deus. Então, se nós observarmos as orações de Paulo nas suas epístolas, nós veremos que o único alvo de oração de Paulo era esse. Assim como nós lemos aqui em Efésios, nesses versículos, né, no capítulo 3 e no capítulo 5. Mas lá em Filipenses 1:9, né, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Quer ver? Vamos ver aqui. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Olha só o que Paulo diz. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção,
para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. Paulo orava para que o povo tivesse revelação do amor de Deus. Lá em Colossenses também. Olha só o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 9. Vamos ver? Olha só. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Né? E aí ele continua. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Olha só que precioso. Essa de fato era a oração de Paulo, né, para a igreja. Glória a Deus. Paulo sabia que quando há revelação, naturalmente as pessoas são transformadas. Não é apenas transmitir conhecimento natural, mas Paulo entendeu que é a revelação que transforma a vida das pessoas. A ação da palavra, o conhecimento de Deus é que transforma a vida das pessoas. Então, quando você tem revelação, conhecimento da parte de Deus, espontaneamente a sua fé vai se manifestar e a unção e a vida de Deus vai, então, transbordar na sua vida. Amém? Por isso é tão importante você diariamente orar por revelação. Revelação de quem é Cristo, principalmente. Da obra de Cristo na cruz e como ela pode afetar e transformar a sua vida. Amém? Então, quando a revelação de Deus vem, então há crescimento. Somente tem crescimento quando tem revelação. Quando há revelação é que as pessoas de fato entendem o discipulado, a importância do discipulado. Se não tem revelação sobre a importância do discipulado para a vida da igreja, para o crescimento natural dos irmãos, então não vai haver resultado nenhum. Né? Então, quando a revelação de Deus vem, há crescimento, há discipulado verdadeiro, há maturidade, há missões, há novos líderes, tudo mais que você precisar. É apenas consequência de você ter na sua vida revelação. Sua vida precisa ser impactada pela luz do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Né? Então, à medida, irmãos, que os nossos olhos se abrem espiritualmente, e entendemos junto com a igreja, todos os santos, à medida que isso entra em nós como igreja, o poder de Deus, o conhecimento de Deus dentro de nós, então há uma explosão de poder e autoridade. Então você tem buscado por isso? Poder e autoridade da parte de Deus? Você precisa de luz, revelação. Não é apenas conhecer naturalmente a Bíblia, conhecer naturalmente as letras da palavra. Ainda que é importante, é o primeiro passo. Você precisa ler para que aquilo, o rema, né? O logos, na verdade, que é a palavra escrita, se transforma em rema, que é luz de Deus, revelação da parte do Senhor. Né? Então, olha só, nós lemos aqui, né? Vamos ler de novo lá em Efésios, capítulo 3, versículo 14. Olha só o que Paulo fala aqui, né? Olha só. Capítulo 3, perdão, versículo 14, olha só. Olha só a importância que Paulo estava dando para isso. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Para quê? Peço a Deus, versículo 16, que segundo a sua riqueza, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que
Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. Aleluia! Que grande bênção. Essa era a preocupação de Paulo, né? A oração dele, ele se colocava de joelhos diante do Pai, para que a igreja tivesse a revelação do amor de Deus, o tamanho, da profundidade, da largura do amor de Deus. Quando nós entendemos o amor de Deus por nós, aí de fato nós podemos avançar. Amém? Então, essa é a importância de você ter revelação. Amém? Então vamos lá. Qual é a condição, então, para se obter revelação? Qual é a condição? O que precisa conhecer? O que precisa acontecer? Quais são as condições para que eu tenha revelação? Diz comigo assim, a primeira coisa, conhecer a palavra de Deus. É a primeira coisa. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Então, você não vai ter revelação nenhuma se a palavra de Deus estiver oculta. Se a palavra de Deus não for... se você não tiver acesso à palavra de Deus. Então, você precisa conhecer a palavra de Deus antes de ter revelação. É a primeira porta, você precisa conhecer. Primeiro o natural, depois o espiritual. Então você primeiro tem o logos, primeiro tem o conhecimento natural, para depois vir o conhecimento espiritual. Tem muita gente, né, e nós brasileiros, a nossa cultura de leitura é muito pobre, né? É muito rasa, melhor dizendo. Então a maioria de nós não gostamos muito de ler, não investimos muito no prazer da leitura. Então, o que acontece? Nós não gostamos de gastar tempo lendo, né? E a palavra de Deus ainda mais, porque ela é resistida, né? O diabo resiste à leitura da palavra. Mas você vai obter revelação lendo a palavra. Muitas vezes você está lendo algo ali que antes não fazia muito sentido, antes não se conectava com nada na sua vida, mas em algum momento aquela leitura explodiu no seu coração, trouxe luz e você teve uma revelação. Nossa, agora eu entendi o que Deus está querendo dizer. Aquilo trouxe vida em você, né? Então, nós primeiro precisamos conhecer a palavra de Deus. Isso vem através de quê? Ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, falar a palavra, memorizar a palavra, estudar a palavra. Entende? Tudo isso faz parte de conhecer, do conhecimento. Então, quando você estava estudando na escola, você não tinha que fazer isso? Você tinha que ler, você tinha que ouvir a professora explicando, você tinha que meditar naquilo, ou seja, pensar, né, sobre o que foi dito. Depois, você tinha que praticar isso, né? Lá na escola, você tinha que falar, fazer apresentação de trabalho, né? E nós, como igreja, eu louvo a Deus pelas células, porque lá na célula é onde você tem oportunidade de falar da parte de Deus. Você ouviu no culto, aquilo você meditou no coração, você leu na palavra e agora na célula você tem a oportunidade de quê? De falar aquilo que foi revelado no seu coração, né? E também ter momentos de memorizar versículos, estudar a palavra de Deus, né? Fazer um curso. Então tudo isso é o caminho, é a porta de entrada para que você tenha o quê? Revelação. Amém? Então, a segunda coisa, né? A Bruna já escreveu aí nos comentários que a primeira coisa é conhecer a palavra de Deus. Então escreve aí a segunda coisa: ter olhos para ver. Amém? Então, não basta abrir a Bíblia. Nós precisamos de olhos para ver. Então, de nada adianta revelar o que está oculto se nós somos cegos e não podemos ver. Entende isso? Não adianta ter revelação se os nossos olhos espirituais não veem o que está oculto, porque para muitos os tesouros escondidos na palavra de Deus estão ocultos. Você precisa de quê? Olhos para ver. Você precisa ter revelação. Porque senão você não vai obter o quê? A riqueza espiritual que está oculta ali, né? Então, olha só, lá em 1 Coríntios
Deixa eu abrir aqui com você. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Olha só o que está escrito. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque o quê? São loucura. Loucura, não pode entender porque não tem discernimento espiritual. Então, aquele que não nasceu de novo é cego para as coisas de Deus e não pode ver as coisas do Espírito. Então, esse é o trabalho do diabo. Cegar o entendimento das pessoas. Quando a pessoa não tem uma experiência de novo nascimento, ela é cega para Deus, ela não consegue enxergar as coisas espirituais. Amém? Então, segunda coisa, ter olhos para ver. Precisa nascer de novo para que de fato haja discernimento espiritual. Amém? Então, Bruna, já que você está aí comentando, terceira coisa. O terceiro fator, a terceira condição para obtermos revelação chama-se luz. Sem luz não tem revelação. Amém? Então, suponhamos que nós não sejamos cegos, né? Mas que não tem luz no ambiente. Adianta. Eu tenho o poder de visão, né? Eu enxergo, mas eu estou numa sala escura que não tem nenhuma luz. Eu vou conseguir enxergar alguma coisa mesmo assim? Não. Então, eu preciso de olhos para ver, mas eu também preciso de luz sobre aquela circunstância, sobre aquela situação. Então, deixar de ser cego é uma questão de novo nascimento, mas ter luz aponta para a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, o terceiro fator que eu chamei de luz, eu também falo de batismo no Espírito Santo. Sem ser batizado no Espírito Santo, você não tem luz. Por isso que é tão importante você buscar o batismo, porque vai te faltar um item essencial para ter revelação da parte de Deus. Então, o crente que ainda não foi cheio do Espírito vive como um homem natural, não percebe as coisas do Espírito, né? Ele até louva, mas não tem intimidade. Ele até conhece a Bíblia, mas não tem revelação. Por isso é tão importante você ser cheio do Espírito e ser batizado no Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque você vai ter todos os ingredientes para ter revelação. Amém, irmãos? O quarto fator, agora então, são os olhos abertos, né? Então, nós não podemos ver coisa alguma se estivermos de olhos fechados. Na Bíblia, os olhos são o nosso coração, aponta para o nosso coração. Então, ter os olhos fechados é ter o coração fechado. Porque tem gente que tem todos os outros ingredientes, todos os outros fatores, mas ele ainda tem um coração fechado para receber. Ele deixa de receber do líder, do pastor, ele deixa de receber da própria palavra de Deus porque ele não tem o coração aberto. Por causa do quê? Do orgulho. Orgulho. Você precisa se livrar de todo orgulho. Porque muitos de nós, por causa do orgulho, temos fechado o coração para aprender. Temos fechado o coração para receber da parte de Deus. E por isso, Deus mesmo tem te resistido. Porque o Senhor nos fala, né, que o Senhor mesmo resiste ao soberbo. O soberbo é o que tem orgulho. Então nós precisamos de humildade. Então, no final das contas, para receber revelação da parte do Senhor, fala de ter um coração aberto. E um coração aberto é um coração humilde, pronto para receber da parte do Senhor, através das pessoas que estão à sua volta, das pessoas que Deus colocou sobre a sua vida. Então tenha o coração aberto para receber do seu pastor, do seu líder de célula, do seu discipulador, do irmão da célula. Tenha o coração aberto,
porque você pode obter revelação. Aprenda com todos, seja humilde, seja como uma criança. Amém? Lá em Apocalipse 3:20, o Senhor nos diz, né, que Ele está à porta e bate. Ele está à porta batendo. Por quê? Porque a porta fala do nosso coração. O Senhor está do lado de fora, batendo na porta do seu coração. Talvez tenha muitos que ainda estão com o coração o quê? Fechado. Mas o Senhor está à porta batendo. Ele quer entrar, Ele quer cear com você e com a sua família. Ele quer trazer vida para dentro da sua casa. Amém? Aleluia. Quais então são, vamos avançar, né? Quais então são as características da revelação? O que a revelação gera em nós? Eu quero ler João 6, versículo 63. Aleluia. Vamos lá. João 6,33 diz o seguinte: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Então, olha só. Revelação gera o quê? Vida. Escreve aí nos comentários. Revelação gera vida, né? Então, quando o Senhor fala conosco, na palavra, isso vai gerar vida dentro de nós. Amém? A primeira característica de alguém que recebeu revelação do Senhor é que ele será cheio de vida. Tem gente que está na vida da igreja, né? Está na comunhão, mas ele não gera vida, ele só gera morte. As conversas dele são conversas só naturais. As conversas dele não edificam. Só tem palavras de condenação, de acusação, de comparação. Nós precisamos de revelação. E a revelação gera vida. A letra, irmãos, a letra é morte, mas a palavra que sai da boca de Deus é vida. É acompanhada do Espírito. Amém? Você precisa de vida. Então, revelação. Quem tem revelação, ele é uma pessoa que está cheia de vida. Aonde ela vai, ela gera vida. Amém? Segunda coisa, revelação gera fé. Escreve aí nos comentários. Revelação gera fé. Amém? Primeiro, gera vida, depois gera fé. Aquele que recebeu alguma revelação sempre vai estar cheio de fé. Olha só o que diz lá em Romanos. Romanos, deixa eu abrir aqui onde está você. Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz o seguinte: a fé, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Amém? Então, se não há fé, é porque não teve revelação. Se não teve fé, não teve revelação. Amém? Então, esse é o que a palavra de Deus diz em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus gera o quê? Revelação. Então, a fé é gerada pela palavra de Deus. E a revelação nada mais é do que a palavra viva de Deus no nosso espírito. Amém? Se algum conhecimento não gera em nós uma nova medida de fé, então esse conhecimento é da mente. É puramente intelectual. Amém? Entende isso? O conhecimento de Deus precisa gerar em você fé. Por isso é importante ler a palavra, para que ela gere, ler a palavra e ouvir a pregação a respeito da palavra de Cristo, porque aquilo vai gerar fé. 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 E a fé, ela tem medidas. A fé, ela é crescente. Talvez quem é um novo convertido ainda tem uma certa medida de fé, mas ele vai aprendendo e vai crescendo e vai se enchendo de fé na medida que tem revelação. Amém? E a terceira característica, escreve aqui nos comentários, é que a revelação gera mudança. Depois, então, de recebermos revelação do Senhor, nunca mais seremos os mesmos. Esse é o alvo. A revelação
gera vida, gera fé, gera mudança. Gera mudança. Se a revelação não gerar mudança, então não atingiu o seu objetivo. Depois que nós obtemos uma revelação, aquilo vai transformar a nossa vida. Nunca mais seremos os mesmos. Você já teve alguma revelação que mudou sua vida completamente? Que era de um jeito, você pensava de um jeito, agia de um jeito, e a partir daquela revelação você mudou completamente, né? Olha só, lembra de uma revelação poderosa que Pedro teve a respeito de Jesus? Quem lembra aí? Vamos lembrar, tá lá em Mateus 16:16. Depois você guarda esse versículo. Olha só. Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, o que aconteceu? Sobre essa afirmação de Pedro, Jesus disse: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que estás nos céus. E o Senhor depois acrescenta: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Olha só, a revelação poderosa de Pedro. Teve a revelação de quem Cristo era, Filho do Deus vivo. E depois daquilo, o Senhor mudou o nome de Simão para Pedro, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Então Pedro antes era quem? Simão. Mas agora ele foi transformado em quê? Pedro, a rocha. Pedra foi transformado na mesma natureza de Jesus, rocha. Lembra? A palavra fala que o Senhor é a rocha viva. E ele, agora, o Senhor leva para Pedro a mesma natureza, no nome dele agora. Você tem a minha mesma natureza. Eu sou rocha, você agora é Pedro, rocha também. Amém, irmãos? Olha só que poderoso. O que transformou a Pedro? Jesus disse que foi a revelação que ele recebeu do Pai. Não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, Pedro, mas foi mesmo o nosso Pai que estás nos céus. Então, meus queridos, a cada nova revelação que recebemos, somos transformados de glória em glória, até alcançarmos a semelhança de Jesus. Então, tudo que você precisa é conhecer o Senhor por revelação no Espírito. Então, quando isso acontece, naturalmente, nós somos o quê? Transformados. Você já foi transformado por essa revelação de quem é Cristo? Escreve aí. Eu fui transformado pela revelação de quem Cristo é. Aleluia. Quarta característica. A revelação nos sustenta no dia da tentação. A revelação gera vida, gera fé, a revelação te transforma e a revelação vai te sustentar no dia mau, no dia da tentação, no dia da adversidade, no dia da dificuldade. Então, quando uma verdade é aprendida só na mente, ela não nos ajuda na hora dos ataques do diabo. Mas quando é algo que queima no nosso coração, nós sabemos que vai ter fé para destruir a ação do diabo, a ação do maligno. Entende isso? Então a revelação, ela vai te ajudar a sustentar no dia do ataque na mente, no dia que o diabo tenta gerar mentiras a respeito de quem você é, a respeito do amor de Deus por você, a respeito do seu futuro. Quando você tem revelação de quem é Cristo, quando você tem revelação da palavra de Deus, quando você tem revelação do amor de Deus por você, o diabo pode te atacar. O diabo pode vir com todas as mentiras e o inferno inteiro contra você. Mas você está inabalável. A sua fé é inabalável. Ainda que os meus olhos não vejam, ainda que as circunstâncias não estão favoráveis a mim agora, eu continuo tendo fé no Filho de Deus, que muda toda a circunstância. Por isso, diabo, eu ordeno a você,
bata em retirada. Você não tem espaço na minha vida, você não tem espaço na minha casa, você não tem espaço na minha família. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, sai para fora. Tudo isso é fruto de revelação da sua autoridade em Cristo Jesus. Se você não tem revelação, busque por essa revelação da autoridade que Cristo já te deu. Amém? Então, a revelação produz em nós pelo menos 4 coisas na nossa vida. Primeiro, gera gera vida. Segundo, gera fé. Segundo, gera transformação e provisão na hora da batalha. Amém? A revelação ela é progressiva. É como a luz da aurora que vai brilhando até o dia ser perfeito. Lá em Provérbios 4:18, o Senhor nos diz sobre isso. Vamos ler? Eu gosto muito desse versículo, que está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Olha só que grande bênção. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Então a revelação ela é assim, ela é progressiva. É como essa luz que vai brilhando e mais até ser um dia perfeito. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Eu quero dizer que essa aula termina aqui, mas eu tô tão cheio de Deus, fui tão abençoado por essa pequena aula, e eu quero, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre, então, como obter revelação. Amém? Falamos das características, falamos do que a revelação gera em nós, mas nós vamos falar no próximo vídeo, então, de como obter, então, revelação. Vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Amém? Eu sou grato a Deus pela sua vida e creio que nós estamos avançando de fé em fé para a honra e glória do Senhor. Então, escreve aqui o que mais te marcou nesse vídeo, o que mais trouxe de luz na sua vida, e comenta, compartilha o que Deus tem feito na sua vida, se você tem crescido, como você era, qual revelação o Senhor trouxe na sua vida que mudou a sua vida, que gerou mudança, transformação. Amém? Eu louvo a Deus por você estar me acompanhando aqui. Eu creio que muita gente pode ser abençoada. Então, envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e até o nosso próximo vídeo. Amém? Um grande abraço.